Opa galera, parte 11 de Coisas que dão raiva em Dandy S. World, só que com comentários de vocês novamente. Primeiro comentário. Sou nova inscrita, deixa ponto eu aparecer na parte 11, por favor. Uma vez eu tava em uma one com minha amiga, ela tava de pé bom, e eu tava testando a flight, como ela tava distraindo ela, ficou com uma vida aí, eu e um flight. Tivemos que distrair, por emergência aí tinha uma Jinjin, ela ficou na frente da distração do outro flight, e eu tava de suporte, ela ficou reclamando e xingando a gente por matar ela, sendo que nós não fizemos nada, ela que atrapalhou a distração. Minha amiga falou que ela tava se fazendo ponto Dave Mita e tava mesmo, desculpa se ficou longo, manda salve. Esses que atrapalham o distractor são muito chatos, aí depois o cara fica acusando. E salve para a nova inscrita. Próximo comentário. Novo inscrito, deixa eu aparecer na parte 11. Uma vez eu tava de Pebble, em um ano normal, tinha uma VI tóxica eu tava fazendo, máquina ia vem atraiu para mim, eu falei para ela vem, porque você atraiu para mim, ela falou que ela não atraiu para ninguém, e me chamou de tóxico e cego. Eu não falei nada, até que ela matou todo mundo eu e ela ficou brigando, eu me irritei, e atraio Twister para ela e ela morreu depois ponto e o sai do jogo, desculpa ponto S, e ficou muito longo. Os atraidores de Twisteds devem ter algum problema, isso é muito chato. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 11, um dia eu tava de Cosmo, e aí um flight me avisou de um ban, e aí uma abençoada de uma cocoa pegou o ban, que raiva eu tive naquela hora. Sempre tem que ter os ladrões de cura, meu Deus, são insuportáveis. Eu odeio esses tipos de pessoas, pelo amor de Deus, porque isso existe. Próximo comentário. Eu posso falar ok.m dá ódio no Dandy S. World, mas é só minha opinião, se não concordar-me, desculpe nova inscrita, posso aparecer na parte 11 ou 12, mano ponto, e eu odeio aqueles que fica trazendo os Twisteds para você, e também aqueles tóxicos que só sabe xingar você aí também, quando tem Pebble, e você está a ficar e você está de Brightney, os seres humanos ficam trazendo o Pebble para você aí perde dano ou acaba morrendo, mano. Isso é muito chato, pode me dar coraçãozinho? Desculpe por não entender os seus erros de português, mas realmente é muito chato isso. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 11, sou sua fã, tinha uma vez que tava de pé bom aí, do nada começar o ponto M e atrapalhar e falei, para e no fundo vocês e morri. Esses que atrapalham os outros são muito chatos ponto e eu odeio isso. Próximo comentário. Oi, posso aparecer na parte 11 ou 12, sou muito sua fã. Um dia eu tava jogando com um casal, daí só pequei ponto e eu perguntei um negócio para a menina que era namorada do menino, o menino ponto M chamou de desculpa pelo texto pequeno. Eu não vou falar nada senão para o ponto N o caps. Próximo comentário. Favor deixar eu aparecer, parte 11, sou sua maior fã, uma vez que eu usei a minha habilidade de Jinjin, e eu ganhei bandagem daí os qual, ele ficou brigando comigo aí você pegou bandagem sendo, que eu tirei da minha habilidade. Eu logo sai, porque eu fiquei dó com medo de me denunciar, em outras pessoas que pega, mas não reclama só porque eles é baba ovo de main, daí você vai ficar com mais raiva. Segundo uma vez, achei um trio de amizade, daí eu entrei nele, dei uma pessoa, ela tava jogando Fen, daí tinha um Pebble distraindo, ele ficou brigando porque ele entrou na frente do Pebble e atrapalhou o Pebble e ele morreu. O bom que eu gostei é quem te bloqueou ele, então ele não tem noção mais amizade gente. S divertiu muito, apareceu já, pedi para aparecer na parte 10 e não apareci, sou sua maior fã. Realmente esses que acusam Jinji são porque a habilidade dela é de ganhar, e tem meu Deus para aqui. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 11, sou sua fã, eu tava de ata, e tinha um Cosmo e eu peguei um ban sem querer, e o Cosmo começou a me xingar, e tinha um vem eu vi ela pegando um mer ponto, e o deixei para lá e eu vi pegando um mer ponto N à frente do Cosmo e ele não falou nada, eu falei para ele, e ele falou que não tinha problema, cara, e eles falaram que eu que era chata, e que ia me banir, Cosmo e a Vi falaram,
muito palavrão, odeio esse. Baba ovo de man. Desculpa o texto grande. Sempre tem que ter. Os babás ovos de man. Meu Deus, para que isso? Odeio quando acontece isso. Próximo comentário. Sou novo inscrito, olha hoje, mesmo eu tava de Wodia, e tinha um boxing ativando, o Azon e Dazon nos, conseguimos matar ele ponto, e o não bati boca porque, não vale a pena ele era, provavelmente uma criança, birrenta antes de sair, eles nos xingar de nomes, que eu não posso falar, mas eu tava quase querendo, manda ele tomar, lá naquele lugar. Desculpa se ficou grande, mas eu queria desabafar com alguém. Provavelmente era um iniciante, ou uma pessoa fazendo graça. E eu odeio isso. Próximo comentário. Posso ir na parte 11 ou 12. Uma coisa que aconteceu comigo, eu tava de baci, numa Only Man, e tinha muita gente egoísta e gananciosa, incluindo uma outra baci na One, que tava pedindo para deixar todas as bans e meds para ela, só porque ela tava de baci. Ela tava achando que só tinha ela com a bacia equipada, e quando eu peguei um med, ela começou a reclamar, só porque eu peguei o med, sendo que eu também tava de bacia. Então eu também tinha a intenção de pegar o med, e enquanto eu tava extraindo uma máquina só porque tava com Viemote, eu continuei extraindo, e ela começou a reclamar que eu tava demorando muito para extrair a máquina, sendo que eu tava com a chave inglesa Wench, e aí começou uma discussão entre eu e havia até que ela parou de brigar. Desculpe pelo texto grande. Agora que a bacia tinha sido lançada, virou um caos. Os caras acham só porque ela tem 4 slots e pode dropar itens, que eles podem ficar .com todos os itens dos flows. Meu Deus. S quer item só para você. Vai solo one. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 11 nova inscrita. Mano, eu tava de pé bom, e eu tava distraindo daí. Eu falei que não era para comprar, porque era Denden One, daí tinha Cocoa Egson, eu e meu amigo, e Toodles, e Astro, meu amigo, disse que iria sair para dormir, daí no Floa 5 Toodle pegou meu ban, daí ela começou a ativar o Azon e Dazon, e tinha máquina, daí o Egson foi tentar fazer a máquina, mas a Toodles ativo ele, daí veio o Loei Twister, e quase me mato, mas a Toodles tava no elevador, daí quando eu disse que não era para comprar, veio a abençoada e compro, ban, sendo que ela tava com 2 bans. Dá muita raiva dessa cabeça de bola, D, e futebol que não cresce. Sempre tem que ser .as Toodles, cabeças de sinuca. Sempre tem que ser .as Toodles, eu odeio isso. Próximo comentário. Posso aparecer, please? Estou pedindo desde o 8. E eu estava em uma one, e nós achou kits e bans, mas tinha um Loei que pegava tudo. Eu xinguei ele, e fui banido se eu aparecer, obrigado. Os ladrões de itens realmente são chatos. Odeio quando isso acontece. Próximo comentário. Droga, não apareci para a parte 11, eu odeio quando só falta 1% de pesquisa, porém os twisted simplesmente deixam de existir. Isso dá tanta raiva que dá vontade de parar de jogar. Próximo comentário. Me escolhe, por favor, nova inscrita, meu YouTube favorito. Uma coisa que dá raiva é quando eu tava de Pebble e não tinha Twisted para distrair, porque tinha Cone e Ojon, e eu dei Pebble, eu fui fazer máquina. Aí o Cosmo e o Spour que tava .d na Morico, aí eles começaram a .m xingar de inútil. O Ojon tava do meu lado e ativaram o Ojon, mais quem tomou dano foi o Cosmo. Spour me xingou de todas as palavras possíveis, aí depois eu denunciei eles e deu certo. Sempre tem que ter os frutiscaques tóxicos. Meu Deus, que chato isso. Próximo comentário. Aviso textão, uma coisa aqui. Faz um tempo eu estava jogando Denden One e eu entrei numa partida, eu estava usando o Cosmo, então antes da partida começa eu falei assim, deixa o kit médico, o bandagem, para o Cosmo, só que daí a Tisha falou, não ela falou, tipo assim só podia Toodles, Gobsquats. Dindin ok, não faz muito sentido porque o Cosmo pode curar e precisa de bandagem ou kit médico. Mas tudo bem aí, mas chegamos a algumas delas, que foi no andar 3 ou 2, e eu não consegui curar a Jinjin. Aí me perguntou por que e eu não curei, só que daí a Tisha soltou uma bomba falando,
para não deixar o kit médico, bandagem para o Cosmo só, porque eu não curei, eu simplesmente, ignora, mas ela simplesmente passou dos limites falando assim, Cosmo horrível, e cara, como tem gente assim aí. Depois a Tisha morreu, cara. O pior de tudo é que ela simplesmente falou naquela hora e todo mundo concordou, cara, porque tem gente assim. Isso aí acaba estragando o jogo. Eu depois saio do jogo, posso aparecer na parte 11 ou numa parte 13. E eu tenho uma postagem que isso aconteceu de verdade. Odeio quando isso acontece. Próximo comentário. Por favor, deixa eu aparecer na parte 11 ou 12. Tava numa one com um Cosmo, e Tisha e meu amigo. Todo mundo disse Medkit. Aí eu falei vem Cosmo. Aí ele começou a me seguir, levo ele aí. A Tisha pegou o Medkit, o povo disse. Porque pegou o Medkit, ela disse porque tava sendo perseguida pelos Twistedes. Ela tava com 3.B, e vida cai com ela no lobby. Começou uma briga porque peguei a do Cosmo aí. Ele começou a brigar com a Tisha fim. Desculpa se ficou sem sentido. Só os Cosmos e Gingers que sofrem. Com isso. Próximo comentário. Eu na 11-12 avos please, eu tava numa main one, aí veio uma Brightney e não saia. Nos falou que era main one, ela não saiu depois todos percebem que era uma pessoa tóxica e ficou mentindo que já chegou no 300, véi, isso é muito chato. Toda Only Main acontece isso sempre, tem que uns abençoados que atrapalham. A Only Main, ou o cara não tem chat, ou ele não sabe ler. Próximo comentário. Deixa eu aparecer, sou inscrita faz tempo. Vai, uma vez tava de pop e observação, não era iniciante, uma pessoa de Sprout, tava fazendo uma long one, não me lembro. Daí eu perguntei se podia, ele disse que não, porque tava de pop, e ele disse que ia me denunciar, sem motivo nenhum, e eu só saio do sonvo. Aí por favor, porque os boxtens e pop não podem ir na one, mas você prefere ensinar um iniciante a jogar ou babá ovo ponto pro mains. A maioria ia escolher babá pros mains, só porque o main sai do elevador que os outros saem, meu Deus. Próximo comentário. Posso aparecer na parte 11, uma vez eu tava jogando DNS Wound Modid, daí eu tava de Gobi, tinha outro Gobi, daí eu tava indo pro elevador, eu tava no FOA, 4/5, daí eu tava chegando, ele tava lá atrás, daí eu tava lá na frente, daí ele me puxou e faltava 10 segundos pro elevador fechar, daí por sorte, e eu tava com muito doce de stamina. Esses Gobis realmente são muito chatos, que chato, isso, meu Deus. Próximo comentário. Oi, posso aparecer na parte que você puder. M botar nova inscrita. Então uma vez eu tava dei baci, daí eu tava com Delta Executor, mas eu só uso o Delta Executor quando eu estou solo, ou com só meus amigos. Daí eu fiz uma one de ABC, paranormal one, daí veio Genjon, Toodles, Cosmo, Sprout, Astro, Vem, Shelly. N, a one que entraram. Daí eu fiquei confusa porque tinha mais uma pessoa, tinha 9/8 pessoas na one, daí um box tentava com Delta Executor, e M xingou dizendo que era Dani One, e não era. Para compra ninguém tava respondendo ele, daí eu tava tentando ser humilde com ele, falando assim, gente, vai ser Dani One, ou quem todo mundo disse quem, mas o Boxten me chamou de baci tóxica, daí eu falei, amor, de quem você está falando? Se for para ser de mim, você está inveja, fofo, mãe, todo mundo menos o Boxten me chamou de lacradora e diva, vai, o Boxten começou a usar Delta Executor. Mas o meu era o atualizado, daí eu mostrei que eu também tinha. E ele viu que o meu era o atualizado, daí todo mundo da One que era meu amigo denunciou ele e ele tomou ban. Desculpa se ficou grande ou confuso demais. Esse cara que além de usar hack, quer mandar na One, meu Deus. Próximo comentário. Posso aparecer novo inscrito, uma vez estava participando de uma one só, com tunes azuis, e eu estava de Tisha, e entramos no elevador e estava 7/8, e no último segundo uma ver entrou no elevador, e a Vi falou, rindo da nossa cara, e o Colma foi para ela. Falei para todos materem, ela desculpa comentário longo. Os invasores de runs realmente são chatos, meu Deus, ou os ladrões de runs. Próximo comentário. Fã, uma vez eu tava de Brightney para maestria, tinha um Sprout, eu falei andar que eu queria vir Shelly, e o Sprout não curava ninguém, e não falava e não
pegava fita até no 6, apareceu a Shelley, e morri para ela, e o Spoar morreu sozinho. Ou o cara não tem chat, ou ele não sabe ler. Mas sempre tem os curandeiros que não curam ninguém. Próximo comentário. Como às vezes eu tava de tipo um personagem normal desse jogo aí precisando muito e como começou a me falar comigo brigando comigo, só por causa de um kit médico, e o bicho não tava nem curando, acredita, sou seu fã. Sempre tem que ter esses, meu Deus, odeio quando isso acontece. Próximo comentário. Posso aparecer, sou nova inscrita. Eu estava numa Dungeon Run, e um xirimpo ficava comprando e depois chamou a gente de chatos, e depois minha prima que estava distraindo, atraiu para ele, e morreu, deixa eu aparecer na parte 11. Sempre acontece isso nas Dungeons Runs, só Dungeons Runs da Shop que só compram. Último comentário. Posso aparecer na parte 11 ou 12, novo inscrito. Eu tava jogando e tinha uma cocoa que tava atraindo os Twisteds pros Toons, eu tava de Toodles, e a cocoa não largava do meu pé, e quando ela morreu eu Sprout, e Flight comemorou me nota. Realmente os atraidores de Twisteds são, meu Deus do céu. Bom gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa um like, e se inscreva no canal.